Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje reunimos Ana Estela Haddad, professora da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, e a jornalista Bruna Ribeiro, da Rede Peteca, para falar sobre os abusos sexuais que crianças e adolescentes podem sofrer durante o isolamento social. Contamos também com a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Ana, bom dia, Bruna, e você que está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais e aqui na Brasil Atual. O Brasil está pegando fogo, Franklin, com um governo que mostra sua face e está surfando para a sua sobrevivência com a que pior na velha política brasileira, em vez de cuidar da saúde pública do país. É verdade, olha, sem dúvida nenhuma, até talvez algumas pessoas podem não concordar comigo, mas esse é o pior governo que nós já tivemos em toda a nossa história, inclusive até pior que o tempo da ditadura. Os militares, pelo menos no tempo da ditadura, eles tinham uma noção de pátria, que infelizmente esse governo nem isso tem. Muito bem, dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em 2019 mostram que 90% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são registrados no ambiente familiar. As condições de confinamento durante a pandemia do coronavírus podem aumentar a vulnerabilidade e a violência na infância e na adolescência. Bom dia, professora Ana Estela Haddad. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, Bruna, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Bom dia, Bruna Ribeiro. Bom dia, Joel, Franklin, Ana, muito obrigada pelo convite. Antes de nós entrarmos no assunto do programa, Ana, uma profissão pouco citada durante a pandemia são os dentistas. Tem toda a razão. Que fazem parte do grupo de risco, né? É verdade. Como está para realizar esse trabalho? Olha, excelente questão você me perguntar e te agradeço por essa pergunta, né? A gente participa de vários grupos e eu tenho um grupo que eu participo que é o grupo da minha turma de formados, né? Por um lado. E por outro, na Faculdade de Odontologia, nós estamos... Tem o grupo dos odontopediatras, que é a minha especialidade, o grupo da faculdade e o grupo que eu me formei. Em todos os grupos que estão extremamente ativos nesse momento, né, a gente está num processo de programar a volta, quando for voltar ao trabalho, né, praticamente é um momento de revolução na nossa profissão, parecido com o que a gente viveu quando chegou a AIDS, né? Eu me lembro que eu estava ainda na faculdade quando a AIDS começou, e quando eu fazia faculdade, foi de 84 a 88, o meu curso de graduação, a gente atendia os pacientes normalmente sem usar luvas, nós só usávamos luvas para fazer cirurgia, né? E foi com a chegada da AIDS que nós incorporamos o uso da luva corriqueiramente, como dos óculos de proteção também, porque muita gente atendia sem óculos. E agora nós estamos vivendo uma coisa parecida, porque todo equipamento de proteção individual, todo o EPI, nós temos que rever o tipo de máscara, nós temos que rever a gramatura dos aventais, o protetor facial, o espaçamento entre os clientes, o processo de desinfecção do consultório. Na faculdade, até a infraestrutura, a gente tem os boxes um ao lado do outro, eles não são fechados até o teto, a gente usa ar-condicionado. Então, nós estamos passando por uma revolução, né? Nós estamos vivendo um momento extremamente desafiador e tem estudos já mostrando que, né, o dentista ele está extremamente exposto, porque além do ar e da aspiração, né, o contato com a saliva e a exposição, a gente fala para usar máscaras para proteger, né, pelo próprio processo de trabalho, a gente trabalha dentro da boca do paciente. Então, a gente está de máscara, o paciente não está, então... Tem todos esses procedimentos, realmente é um grande desafio nesse momento, e nós estamos vivendo isso intensamente. É uma profissão que vai precisar ser reinventada, né? Bruna,
atividade profissional do jornalista nessa pandemia, a cobertura da imprensa tem te agradado? Você vê, por exemplo, que é a sua especialidade em relação a crianças e adolescentes? Eu acho que a gente tem visto algumas reportagens falando de alguns recortes de desigualdade, mais do que costumávamos ver. Tenho visto algumas coisas, principalmente na televisão, mas especificamente sobre criança e adolescente, eu não tenho visto uma cobertura muito extensa, não. Assim, no recorte de dados sobre violência, a gente encontra mais reportagens e debates a respeito da questão da mulher. Isso sim, eu vi alguns programas, inclusive em rádio. Infância e juventude, a gente acompanha alguns debates, mas a gente também enfrenta um problema de falta de dados. Então, acho que isso dificulta um pouco também. A Você gente fala tem... anterior ou nesse momento de pandemia? Essa falta de dados? Eu acho que o problema de subnotificação, de dificuldade de acesso a dados é um problema recorrente na área, mas agora no período da pandemia, por exemplo, a gente tem, o único dado que a gente tem é que a violência doméstica aumentou. Na segunda quinzena de março, em comparação à primeira quinzena de março, em 17%, que é um dado do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Mas eu tenho buscado, até para as reportagens, dados específicos em relação à infância e juventude, e tem sido um pouco mais complicado esse comparativo, se houve um aumento da violência contra a criança e adolescente durante o período do isolamento social. Agora, quando você vai conversar com a rede de proteção, por mais que alguns equipamentos estejam com as portas fechadas, a rede de proteção está atuando em sistema de plantão por telefone. Quando a gente vai conversar com essas pessoas, a gente observa que sim, que existe um aumento. Então, respondendo a pergunta do Joel, eu tenho acompanhado, sim, algumas reportagens na televisão, em rádios, promovendo debates a respeito de como fica toda a questão social nesse momento, a proteção das pessoas em maior vulnerabilidade. Mas é lógico, eu acho que esse período da pandemia deixou mais explícito um problema que sempre existiu. E a gente sabe que a cobertura da imprensa, de uma maneira geral, não é muito atenciosa em relação a esses temas. Mas É alguma coisa eu tenho fundamental, visto né? sim, Joel. É fundamental a comunicação agora, quando a criança relata o abuso ou o adolescente. E agora não há contato. Nós estamos também, acabamos de falar com a Ana a respeito da profissão do dentista, em relação às denúncias, né, que são feitas nos abusos contra crianças e adolescentes. E agora, nesse momento, como adequar as políticas públicas e atender este público? Sim, Eu quero ver as duas. A gente ficou esperando para ver é... o que devia falar. Ana, por favor. Tá, obrigada, Bruna. Então, Joel, é interessante que a pandemia ela tomou conta, né? E aí eu mais uma vez cumprimento o Observatório do Terceiro Setor, o teu trabalho, Joel, porque você sempre traz à tona aquelas questões que são essenciais e que muitas vezes, como a questão do Covid, da pandemia, tomou conta da cena, né, e a questão política, no nosso caso do Brasil, e econômica também, justamente o assunto da infância ficou, da infância e da violência de gênero, da violência doméstica, porque quando existe violência doméstica, em geral, é contra a mulher e contra a criança também, né, as coisas caminham mais ou menos juntas, né? E o que acontece nesse período, além de não se falar do assunto, é um assunto que já não se fala muito, é um assunto tabu, é um assunto difícil para todos nós, é doloroso e às vezes, acho que às vezes se deixa até de falar porque não se consegue lidar, né, com as emoções que vêm para a gente quando um assunto como esse vem à tona. Então, é um assunto muito difícil já por natureza. Os canais de denúncia podem até estar lá disponíveis, mas como é que a criança vai
reagir, como é que ela vai agora, nesse período de confinamento, até o processo, por exemplo, de ir para a escola é um espaço importantíssimo, onde os profissionais, os professores podem identificar primeiro a situação, e o outro é o próprio serviço de saúde, e até os serviços de saúde hoje estão completamente voltados para o atendimento da pandemia. Então, os demais assuntos, os demais problemas de saúde, e um problema tão grave como esse, fica despercebido, por um lado, e por outro, ele está aumentado na medida em que as pessoas estão confinadas, sob estresse emocional, psicológico, a falta de, às vezes o problema econômico se agrava, o problema até de alimentação, e tem regiões que as pessoas estão passando fome, né? Não estão conseguindo receber o benefício aí que foi aprovado no Congresso. Então, tudo isso contribui tanto para que aumente a incidência, quanto, além de aumentar a incidência, ela não é reportada. Então, se a gente não tiver setores da política pública, né, então, no espaço mais local, né, a escola está afastada, o sistema de saúde está afastado. Então, o Conselho Tutelar, por exemplo, que seria o terceiro espaço aí de recorrer a esse processo, talvez tivesse que estar mais atento, e o próprio poder público, né, nessas áreas de direitos humanos, educação, saúde, assistência social, precisariam estar ativados, sensíveis, atentos, para que isso pudesse ser identificado e trabalhado, né? E, infelizmente, a sensação que a gente tem é que o problema está aí, mas ele não está sendo endereçado pelas políticas públicas, lamentavelmente. Realmente, as crianças e adolescentes do país não são alcançadas pelas políticas públicas, Bruna, neste momento de pandemia. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que, realmente, assim, como a gente comentou anteriormente, eram problemas que já existiam e agora estão acentuados. Concordo com a Ana Estela, ela realmente... a questão da escola, a gente sabe, como a Ana falou, que o professor é um ator importantíssimo para identificar a violência, muitas vezes é ele que percebe uma alteração de comportamento, ou, por exemplo, a criança que está em situação de trabalho infantil, que está mais cansada, que dorme na sala de aula, ou algum sinal de violência doméstica, de violência sexual. Então, uma vez que a vítima ela está isolada em casa, muitas vezes com o agressor, realmente fica muito difícil de identificar essa violência. E até aproveitar para divulgar alguns canais de denúncia, como o Disque 100, no caso de criança e adolescente, o Disque 180, no caso das mulheres, tem alguns aplicativos também, como o Proteja, porque muitas vezes aquela família que está sofrendo violência, a mulher e as crianças, realmente, como que ela vai fazer um telefonema, como que ela vai pegar no telefone para fazer uma denúncia se ela está presa com o próprio agressor? Faz pelo aplicativo, faz pela internet, mas muitas vezes aquela família não tem Wi-Fi, não tem internet no celular. Então, é uma limitação muito grande, de fato. Eu acho que a gente vem sofrendo ao longo dos anos uma redução de investimento na assistência social. Acho que a questão do orçamento precisa ser debatida também. A gente sempre acompanha cortes e muita dificuldade até dos serviços funcionarem. A gente conta muitas vezes com a boa vontade ali do profissional da rede de proteção. Eu já cheguei a ver profissional do SEAS fazendo vaquinha e batendo de porta em porta em comércio de bairro para conseguir fazer algum tipo de ação com as famílias. Então, realmente, a gente precisa, lógico, da mobilização da sociedade civil, nós todos, como sociedade, nos engajarmos nisso, as famílias, mas também o governo precisa responder com a política pública. Eu fiz um exercício essa semana de ligar para alguns conselhos tutelares de São Paulo. Nós temos 50 conselhos tutelares em São Paulo, eu liguei para alguns deles para entender como que estava a situação, ouvir um pouco esses profissionais. E todos eles, eu conversei com 10 relataram que há um aumento, sim, de denúncias de violência doméstica, de negligência, maus tratos e abuso sexual.
Mas até um outro recorte, assim, essa questão da invisibilidade até da violência contra a criança e contra a mulher, porque são os mitos que a gente tem, né? A briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou, enfim, né, que a família tem que resolver em casa, que uma palmada não faz mal. Então, muitas vezes, a própria comunidade se sente intimidada ou até por acreditar nesses mitos, a gente acaba interferindo muito pouco. Então, eu fiz uma pergunta para eles em relação à exploração sexual, que é o que muita gente conhece como prostituição infantil, que a gente não usa esse termo por ele ser inadequado, porque a criança e o adolescente, por estarem em fase peculiar de desenvolvimento, eles não têm como fazer essa escolha pela exploração. Mas, enfim, só para elucidar um pouco a expressão, que às vezes confunde com abuso sexual. E eu fiz a pergunta em relação à exploração, a gente vem acompanhando com diversas organizações como a Plan International, como o Instituto Liberta, que atuam contra a exploração sexual, e a gente vem ouvindo relatos de que é um fator de risco durante a quarentena, e o que a gente ouve dos profissionais, não aumentou a denúncia, não, a gente não sabe, porque é isso, né, muitas vezes as pessoas nem sabem que aquilo é uma violação. Tem um outro aspecto, Bruna, que eu quero repercutir com a Ana, que é o trabalho infantil. Aquela criança que complementa o orçamento familiar e que agora não tem público para vender o seu produto e tem que ficar em casa. E aí, em casa, sofre agressão, obviamente, porque ele não traz aquilo que a família precisa. É uma dor, uma tristeza imensa, né? Você me fez lembrar de um filme que eu assisti, acho que eu não assistiria de novo, eu acho que nem recomendaria, porque é muito, muito pesado, mas denuncia e retrata uma realidade. É um filme que chama Preciosa, que é a história de uma menina que, enfim, sofre em casa todo tipo de violência, de abuso, e leva, isso marca uma vida, né, e um destino, às vezes, para sempre, porque as marcas disso tudo, elas são muito profundas, né, e às vezes determinam como que essa criança futuramente, como adolescente, como adulto, vai, inclusive, se relacionar com a vida, com as pessoas. Você perpetua certos tipos de comportamento, de agressão, né? Eu tenho feito parte eu estou fazendo parte desde o ano passado de uma rede latino-americana de convergência pela primeira infância, porque é ali que começa, né? É muito cedo, às vezes, que esse processo todo começa. E na rede, foi uma rede que a gente recebeu esse convite da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Ela, essa semana, inclusive, falou na ONU sobre a situação da pandemia em geral, mas o trabalho dessa rede de proteção à primeira infância, nesse momento, está muito preocupado justamente com esses dados em relação à violência. A gente tem dados gerais da violência doméstica e da violência contra a mulher, né? Saíram notícias de que teve um aumento aproximado de 20% de denúncia. Então, isso talvez seja um sinal de que se tem, né, na infância, só que na infância a gente realmente vai ter sempre uma subnotificação. Mas isso que o Joel colocou é fato, né? Essa criança geralmente é todo um contexto, né? Um contexto da falta de recursos, da falta de dinheiro, que vai gerar, da falta de alimentação, e vai gerar a negligência, a violência, a falta de dignidade mínima, né? E nenhuma válvula de escape. Não tem a escola, não tem o sistema de saúde, né? A gente precisa trabalhar, tem um documento recente, acho que do Unicef, falando sobre isso, né? Uma nota técnica que acho que até foi divulgada agora novamente, porque vem essa preocupação das entidades, das organizações, porque em várias situações anteriores de epidemia e pandemia em vários países, né, isso já está reportado, historiado. Até tem um dado da época do Ebola, que em Serra Leoa, logo depois da epidemia, teve um aumento de 14 mil casos, acho que quase mais do que dobrou
o relato de gravidez na adolescência, e fruto provavelmente de violência, né? Então, é muito triste, é muito complicado, e essa semana também a gente estava, dentro desse processo da rede, numa conferência, numa webconferência internacional com um pesquisador internacional, Richard Tremblay, e ele estava falando, né, sobre essa perpetuação, né, porque a violência ela acaba sendo um comportamento aprendido, né, e isso é introjetado, e é como se a gente passasse esse tipo de comportamento de geração para geração. Então, é um mal para a sociedade como um todo. Não adianta a gente achar que é uma coisa que está segregada, então, por pior que seja, assim, vamos dizer que a pessoa, esse problema não é comigo, é um problema de toda a sociedade, é um problema que a gente precisa olhar para ele, a gente precisa lidar com ele, até porque a proteção das crianças, ela é uma atribuição constitucional da família, mas quando a família falha constitucionalmente, a sociedade e o Estado precisam se fazer presentes, né? Ana Estela, dentro dessa visão do Estado e da sociedade ter uma participação, né, a gente sabe que hoje em dia, com a pandemia, de uma certa forma, a vizinhança passou a ter um outro valor, um outro peso, né, que estava meio que esquecido, né, cada um no seu nicho, e agora todo mundo está isolado, e o que lhe resta? Se relacionar, nem que seja meio que à distância, com o que está ao seu lado, né, a sua vizinhança. Tá? Eu gostaria que tanto você, Ana Estela, como a Bruna, dessem algumas dicas para as pessoas, como apontar ou como denunciar. A Bruna até falou no Disque 100, né, Bruna? Acho que esse que é o número para denúncias. Mas como que você pode avaliar, né? Porque, digamos, anteriormente, pelo que eu tenho acompanhado, até a Bruna participou já de alguns dos nossos programas sobre esse tema, e a gente sabe que o abusado, a abusada, às vezes ela vai e denuncia esse abuso através dos canais que existem. Só que agora ela não tem como fazer isso, porque ela está constantemente sendo, digamos, fiscalizada pelo abusador. Tá? E às vezes fica o papel para quem? Para a vizinhança auxiliar isso. Agora, como que essa vizinhança pode ser orientada para saber que, ou para sentir que ao seu lado, na parede ao lado, está acontecendo um abuso? Como é que a gente pode orientar essas pessoas para estar auxiliando essas pessoas que estão sofrendo abuso, essas crianças que estão sofrendo abuso de adultos? Eu acho que aí, Bruna, vou falar e passo para você. Acho que a Bruna comentou e deu uma informação extremamente importante, que são os canais por onde fazer a denúncia, mas também, assim, esse é um desafio grande, porque é claro que, por mais que você estando na vizinhança, vai perceber que alguma coisa está errada, e às vezes essas coisas se passam, às vezes tem barulho, às vezes são silenciosas, né? Nem sempre elas são perceptíveis. Mas eu acho que, assim, em se desconfiando, eu acho que o importante é recorrer ao conselho tutelar, ou a gente fala em denúncia, né? A gente poderia falar em reportar, porque é claro que, por exemplo, até a formação e a capacitação de um conselheiro tutelar, ou de um professor, ou de um profissional de saúde para lidar com essas situações, ela tem toda uma abordagem que se busca fazer, né, que não é imediatamente digamos assim, dessa punição, mas é de tratar, né? É de entender que isso é um problema de saúde, é um problema de desajuste, é um problema que envolve violência, mas que precisa ter um tato e um cuidado muito grande no processo de abordagem. O próprio agressor precisa ser cuidado e tratado. Isso é uma coisa que no sistema de saúde, no SUS, quando se discute, eu me lembro que quando a gente trabalhava dentro do São Paulo Carinhosa, nas regiões de saúde, existia em algumas regiões de São Paulo o que a gente chama uma rede de proteção, né? Então, é aquela questão intersetorial, quando o sistema de saúde conversa com a escola, conversa com o conselho tutelar, e esse trabalho em rede vai fazer um processo de acolher aquela família no sentido de tratar a situação, porque nem sempre também
tem a questão de como você vai abordar, né? Porque se uma abordagem, às vezes você chega numa situação extrema, que a criança percebe que alguma coisa está errada e não suporta aquela situação, tem crianças que fogem de casa e que vão para a rua, né? E às vezes são acolhidas depois na rua, e tem abrigos, a gente acaba tendo contato com pessoas de abrigos, até conveniados da prefeitura, que fazem um trabalho até específico com essas crianças, com essas meninas, né? Em geral é mais frequente em meninas, embora aconteça com meninos também, né? Então é muito complicado, e a gente precisa trabalhar também para capacitar, né? A sociedade precisa se capacitar, né? Sejamos nós como vizinhos, eventualmente numa situação como essa, seja um professor na escola para poder identificar, seja um profissional de saúde não só para identificar, como para saber o que fazer quando identifica, porque a gente tem muitas dúvidas, muitas inseguranças. Então você toca, Franklin, num ponto crucial, né? O que fazer, como fazer. Então a gente precisa de um apoio profissional, é o conselho tutelar, é a rede de proteção da região, é a escola, é a saúde, é quem a gente puder mobilizar nesse processo para fazer um acolhimento dessa família e tentar tratar o conjunto, né? Para tentar evitar e não penalizar ainda mais, porque muitas vezes o agredido acaba sendo penalizado quando, eventualmente, uma denúncia tem um destino mal conduzido, né? Perfeito. Porque aí a criança vai ser... Então, é complexo, é extremamente complexo. Bruna, Bruna, a gente sabe que as mulheres têm casas de abrigo, se não me engano, em 5 estados brasileiros. E as crianças e adolescentes, elas estão contempladas também nesse período? Se tiver que separar a criança da família porque ela é agredida, digamos, diariamente, essa seria uma saída para essa criança ou adolescente? Na verdade, como a Anestela citou, geralmente o acolhimento é a última opção. Você tirar a criança da família, geralmente para a rede de proteção e até para o sistema de justiça, e colocar essa criança num abrigo, por exemplo, é a última opção, porque muitas vezes há situações de trabalho infantil ou de alguns tipos de violência estão relacionadas a uma questão estrutural, econômica, social, cultural. Então, geralmente, a primeira abordagem do sistema de garantia de direitos é realmente orientar, tratar essa família, ver como pode ajudar a fortalecer o vínculo. Essa é sempre a primeira opção. Vai ser muito difícil, vamos supor, numa primeira denúncia, numa primeira situação de uma criança que está, por exemplo, nas ruas, vendendo bala nos faróis, ou uma situação de violência. Tem até um livro que fala disso para crianças, né, que chama Quem Tem Medo do Conselho Tutelar. Porque quando você vai conversar com as crianças em vulnerabilidade, às vezes elas perguntam, você é do Conselho Tutelar? Você é do Conselho Tutelar? Eles têm medo do Conselho Tutelar, medo de que o Conselho Tutelar tenha uma atitude punitivista, como a Anistela comentou, e geralmente não é isso. O encaminhamento da rede de proteção é de cuidado dessa família. Agora, acho que o que o Joel está colocando é o seguinte, quais são as portas de saída para essa situação? Por exemplo, eu estava lendo que a França disponibilizou hotéis para mulheres vítimas de violência. No caso da mulher que está sofrendo uma violência na quarentena, ela pode ficar em um hotel. Então, realmente é importante a gente pensar nessas portas de saída, uma vez que é realizada a denúncia, como que vai ser esse encaminhamento? Os serviços, por exemplo, o CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, estão com as portas fechadas. Então, eles estão operando por telefone. Então, no caso, até respondendo um pouco, Franklin, de um vizinho, se ele ligar para o Disque 100 ou para o 180, no caso de violência contra a mulher, ou para o Conselho Tutelar, se digitar na internet lista de conselhos tutelares de São Paulo, por exemplo, no caso de quem mora em São Paulo, você vai ter a lista dos conselhos tutelares por região, e se você ligar em um dos celulares, você vai ser atendido por um conselheiro tutelar. Agora, sim, Joel, existem abrigos, existem políticas de acolhimento, mas geralmente isso
isso é adotado em numa última consequência. Se você vai retirar a criança da família, você vai ser analisado se existem outras pessoas da família próximas, como avós, tios, que podem ficar com essa criança. Então, realmente, esse é um processo um pouco mais longo, não é tão imediato. Ana, o que explica uma criança que é abusada, mas quer permanecer nessa família, do que ir para um lugar melhor, onde pode evitar as agressões que ela sofre? Como é que explicar essa relação da criança com essa família abusadora? É um processo de extrema complexidade, até a questão da idade que a criança tem, a capacidade de processamento que ela tem e de formulação para conseguir entender de fato que ela está sofrendo uma agressão e que aquilo é uma agressão, né? Porque a criança nasce naquela família e quando a gente nasce, os primeiros anos de vida, a gente não tem filtro nenhum, né? Quais são as referências, que outra referência ela tem? Então, inclusive esse abuso muitas vezes vem de abuso de uma relação de confiança e afeto estabelecida, né? Então, a criança nem sempre tem a certeza e a formulação necessária para entender o significado de tudo aquilo que ela está vivendo, né? Então, isso traz ainda uma complexidade adicional para esse processo, né? E porque e aí entra, eu me lembro que nesse trabalho que a gente fazia, tem um abrigo de São Paulo especializado em atendimento de meninas, né? Elas, em geral, chegam já gestantes, e aí tem todo esse processo, e a gente, então, um dia conversando nesse abrigo, falava, mas tem a Lei Maria da Penha que assegura que se foi fruto de violência essa gestação, existe o direito à interrupção da gravidez, porque como essa criança foi gerada, está diretamente associado também a como você recebe uma gestação, quer dizer, a criança é uma adolescente, né, violência, tinha um dos casos que estava lá, que era o avô, né? Então, era um senhor de 60 anos e uma menina de 15, né? E ela, e aí, olha a crueldade da lei, né? Quer dizer, a lei é importante porque ela já tratou a questão da violência contra a mulher, mas ela não chegou na questão da violência contra a criança, porque para que haja a interrupção da gravidez da criança, da adolescente, precisa ter uma autorização do responsável legal. E aí? Quem autoriza a mãe? Às vezes a mãe, inconscientemente, né? Ou ela não admite, ou ela admite e às vezes até culpa quem está sendo agredido. Então, existe toda uma complexidade nesse processo, muito difícil de abordar, né? Por isso que o processo educativo na escola, ou quando a gente fala, mas não vai ter educação sexual na escola, é a pior coisa que você pode fazer contra as crianças, né? Você precisa conscientizar, nós estamos vivendo em sociedade, o processo de socialização implica em certos parâmetros de comportamento que precisam ser ensinados, né? Uma menina nessa situação, eu me lembro que eu conversava com uma adolescente de 15 anos nesse abrigo, que tem um trabalho modelo e muito bonito, né? E ela estava com 6, 7 meses de gravidez, e ao conversar com ela, eu me dei conta que ela não percebeu que estava grávida. Ela não tinha ainda conscientemente percebido, né? Então, ela está aprendendo a lidar com a sexualidade, com o corpo, e ela tem que lidar com... existe todas as vezes até... é um trauma que se bloqueia conscientemente e vai se ressignificar lá na vida adulta, né? Então, é muito complexo. Joel, oi. Está na hora de chamar a Júlia Pereira. Exatamente. Então, eu ia fazer uma pausa na entrevista com as nossas duas convidadas para chamar a Júlia Pereira, que é repórter do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Júlia, tudo bem? Olá, Joel. Olá, Oi, bom dia para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Olá, Júlia. Bom dia. Novamente, quais são as informações que você tem hoje?
Bom, hoje eu vou destacar algumas notícias que a gente publicou no nosso site do Observatório, que foram de destaque. A primeira diz sobre o fato de que o Sudão do Sul só possui 4 respiradores para uma população de 12 milhões de pessoas. Então, foi um dado que chama muita atenção. A segunda notícia fala sobre o avanço do coronavírus, das mortes por Covid-19 aqui no Brasil, dizendo que em 50 dias o Brasil registrou 53 vezes mais mortes por Covid-19 em comparação com os Estados Unidos. Mas a matéria que eu quero enfatizar mais aqui é sobre uma enfermeira que atuava na linha de frente no combate ao coronavírus no hospital do Rio de Janeiro, um hospital municipal. Ela tinha 63 anos e quando começou a apresentar os sintomas da doença, ela não recebeu nem testes, nem leitos no hospital onde ela trabalhava e que foi internada no hospital de Volta Redonda, mas em 4 dias ela não resistiu e faleceu. Essa notícia foi muito destacada no nosso Facebook pelos seguidores e muitos deles que atuam na área da saúde destacaram que estão com muita dificuldade de conseguir equipamentos de proteção individual nesse momento nos hospitais onde eles trabalham. Então, é uma realidade que está deixando a gente bem abalado nesse sentido. Que absurdo, não? A enfermeira não pôde ser atendida no próprio hospital que trabalhava. Exato, exatamente. Mais alguma coisa, Júlia? O que eu tinha para destacar era isso, mas todo mundo fica ligado nos nossos canais de comunicação, no site, no Facebook e no Instagram, que a gente está atualizando diariamente lá com novas notícias. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço, Júlia. Obrigada, abraço. Até o próximo programa. Gente, como analisar isso? Uma profissional de grupo de risco, trabalha no hospital, atende as vítimas de coronavírus e quando contrai a doença, o próprio hospital não atende ela. É chocante, mas é uma coisa que está acontecendo e que ela está exacerbada. Há 2 ou 3 dias atrás, foi 25 de abril, era o dia da segurança no trabalho, né? E por conta disso a gente estava discutindo uma medida provisória que acabou de sair agora, acho que é 927, eu estava aqui procurando o número, mas é uma medida provisória que justamente tira dos trabalhadores os aspectos de alguma proteção e algum amparo em casos de acidente de trabalho, incluindo os profissionais de saúde, né? Quer dizer, ela tá arriscando a própria vida para atender, às vezes sem condições de EPI, de equipamento de proteção individual adequado e suficiente, e ainda, né, além de arriscar a própria vida, no caso dela contrair a doença em serviço, né, ela que tem que, por essa medida provisória que saiu, ela que tem que comprovar que foi em serviço, olha só, que crueldade, e ainda não receber o atendimento de saúde. Quer dizer, é de uma desumanidade atroz, né? Como é que a gente pode, como sociedade, compactuar com uma situação dessa? É insustentável, é insustentável. Tivemos um retrocesso, Bruna, com esse governo na relação entre capital e trabalho. Sim, com certeza. Até complementando a fala da Ana em relação ao que está acontecendo nesse período de crise do coronavírus, quando tudo isso começou, eu acho que a gente já começou a fazer uma reflexão. Qual seria a população mais impactada? Hoje nós já temos dados que mostram que a população negra, a população vulnerável, as periferias, são as pessoas que mais estão sofrendo com o coronavírus. Lógico que todos nós estamos vulneráveis ao vírus, e isso pode acontecer em qualquer classe social, mas saiu um estudo na semana passada, que chamou muito a atenção sobre a comparação com os bairros, que o Morumbi é o bairro que mais tem casos de coronavírus, e Brasilândia é o bairro que tem mais mortes. Então, por exemplo, no Morumbi, por mais que você tenha cerca de mais de 300 casos confirmados, você não chega a ter 10 mortes. E na Brasilândia, a proporção de mortes é muito maior.
Então, quando a gente ouve esses relatos, como dessa enfermeira que passou por essa situação, que trabalha e não pôde ser atendida no hospital onde ela mesma trabalha, a gente se pergunta, a gente se questiona por que isso está acontecendo. Então, é realmente muito triste. Acho que o Brasil tem essa peculiaridade das periferias, das favelas. Acho que é uma preocupação muito grande. O vírus já cresceu 40%, né, nos bairros mais pobres de São Paulo, enquanto nos bairros mais privilegiados o aumento foi de 20%. Então, acho que é uma reflexão mesmo interessante da gente fazer. Quando a gente fala da vulnerabilidade, da dificuldade de acesso ao sistema de saúde, quando a gente fala do risco de você esgotar o sistema de saúde, qual é essa população que realmente está em risco, né, que depende do SUS? E aí, como o Joel falou agora, a questão do trabalho, dos trabalhadores que estão na ponta, eu vi que a maioria é de mulheres mesmo, das enfermeiras, técnicas de enfermagem. A gente tem grande parte desses trabalhadores que são mulheres, que muitas vezes são responsáveis pelo sustento de suas famílias. A gente sabe também que grande parte das famílias no Brasil são monoparentais, e aí entra um assunto que a gente estava comentando antes do programa começar, né, Joel, sobre uma geração de possíveis órfãos, crianças que dependem da mãe, da avó. Então, pensa uma situação, né, uma mãe enfermeira que muitas vezes não consegue atendimento nem no hospital que trabalha, que é responsável por 3, 4 filhos. O que vai acontecer com essas crianças com a morte dessa mãe? Então, assim, é muito triste realmente isso que a gente está vivendo, e quando a gente se depara com essas injustiças, com essas desigualdades, com essa notícia trágica dessa enfermeira, a gente realmente se questiona quais escolhas a gente está fazendo como sociedade. Que país é esse, Frank Valverde? País é esse. É verdade, eu Frank, acho que você pode falar da nossa campanha do Observatório? exatamente. Eu ia esperando a Bruna terminar para falar da nossa campanha. O Observatório do Terceiro Setor lançou uma campanha que chama-se Observatório na Quarentena. E o objetivo dessa campanha é ouvir os nossos leitores e seguidores sobre como eles estão se sentindo durante o isolamento social. Como é que nós estamos fazendo isso? Por meio de enquetes publicadas no Facebook e também no Instagram. Além disso, nós também estamos publicando vídeos de especialistas de várias áreas do conhecimento para sanar dúvidas e também compartilhar informações para que a gente possa passar por esse momento da melhor forma possível. Para isso, nós indicamos que todos e todas nos sigam pelas redes sociais para saber mais. facebook.com/observatório 3 setor e @observatório 3 setor pelo Instagram. Nós Essa é uma temos das formas de participar dessa nossa campanha. E, Joel, aproveitando, eu queria colocar uma questão que eu acho fundamental, tanto para a Ana refletir, assim como a Bruna, né? Com essa questão da pandemia, é evidente que o mundo, depois que ela passar, o mundo não será o mesmo. Que mudanças nós já poderemos estar começando a discutir para quando essa pandemia passar, a gente ter o avanço, isso não ser simplesmente esquecido e voltar tudo a ser como era antes, né? Eu acho que nós, apesar dessa tragédia mundial que nós estamos vivendo, tem um aspecto positivo de a gente começar a pensar que mundo que nós vamos querer e que mundo nós vamos construir depois dessa pandemia. Ana. Bruna, começa lá, Bruna. Toda vez que começa. Mas é importante a gente discutir isso, né? Não é fácil mudar de paradigma. É muito importante. Né? Não é muito fácil mudar de paradigma, mas você, como disse no início do programa, Ana, o dentista vai ter que se reinventar a sua profissão, né? Com novas práticas, e aí você citou, deu um dado na linha do tempo, falando da época da AIDS. Agora nós temos uma pandemia. Como será esse novo profissional? Mas antes do novo profissional, como será esse ser humano diante dessa nova realidade que se apresenta? Bruna. Tá bom, vamos lá. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente está tendo a oportunidade, agora uma visão um pouco otimista, porque até agora a gente foi bem
realista, né? Não digo nem pessimista, mas as notícias não são boas. Agora, refletindo um pouco como humanidade, eu acho que a gente se falava em alguns momentos sobre uma terceira guerra mundial, e agora a gente diz que a guerra mundial é contra um vírus. E eu acho que, não sei, eu nunca me imaginei passando por uma situação como essa, sabe? De privação dessa liberdade, de poder sair, e aí, enfim, né, o medo. Eu acho que as pessoas estão lidando com muitos sentimentos que talvez tragam uma reflexão, tanto no aspecto pessoal, individual, quanto no aspecto coletivo, macro, como sociedade. Então, eu acho que algumas linhas de pensamento que vinham ganhando força, pensamentos mais neoliberais, a idealização de alguns líderes populistas, a gente está vendo a desconstrução de algumas imagens, até como do presidente Jair Bolsonaro, que recentemente perguntou, e daí? Então, eu acho que nesse momento a E gente se percebe referiu ao coronavírus como uma gripinha, né? uma gripezinha, um resfriadinho. Então, hoje, acho que a gente consegue enxergar de forma prática a importância da valorização do SUS, a importância da valorização da ciência, né, num contexto que a gente vinha cortando bolsas de pesquisa, de precarização das universidades públicas, onde só tem vagabundo, balbúrdia, bagunça, que são esses pesquisadores que estão muitas vezes trabalhando sem bolsa para conseguir desenvolver uma vacina. Então, eu acho que num aspecto mais macro, como país, eu acho que a gente desconstrói aqui alguns pensamentos muito prejudiciais, né, de que o Estado não tem importância nenhuma, e agora como que a gente faz, né, com um sistema de saúde que pode entrar em colapso? E numa esfera mais pessoal, eu acho que as pessoas também, com isolamento, estão se deparando com algumas questões, né? Padrões de comportamento, modo de produção, pessoas que agora estão tendo que trabalhar em home office, ou que tinham uma vida extremamente acelerada e não tinham tempo para parar, para estar com a sua família, com seus filhos, agora as crianças em casa. Outra coisa, homeschooling, que tinha um pessoal ali defendendo homeschooling, agora também ninguém aguenta mais, ninguém sabe o que fazer mais com as crianças. Então, a importância da escola, a valorização dos educadores, valorizar o professor do seu filho. Então, eu acho que nós estamos em um momento de crise em vários aspectos. Então, valorizar as relações, como que eu me relaciono com a minha família, esses aspectos todos de violência, de desigualdade que agora ficam explícitos, muitas pessoas não têm o que comer. Então, não sei, eu joguei algumas ideias aqui, eu não sei se a gente vai progredir muito depois que passar essa crise, ou se a gente vai simplesmente esquecer tudo isso que aconteceu e segue o baile, como diz o outro. Mas eu acho que o que está acontecendo oportuniza algumas reflexões que são relevantes. Isso que é importante, né? Isso que é importante a gente colocar em pauta, né? Exatamente. Não, acho que a Bruna respondeu muito bem. É possível constatar o óbvio, que viver em sociedade é um projeto coletivo? Nós vivemos uma sociedade muito egoísta. Nós não olhamos para o outro com fraternidade, com solidariedade. Essa pandemia pode nos trazer isso? Olhar Sabe que às vezes, esse pensamento de que nós dependemos do próximo para viver? Às vezes eu fico pensando que esse vírus, né, ele parece um karma cósmico que nos foi colocado, já que a gente não consegue parar para refletir, pensar para onde é que a gente está indo, do jeito que a gente está fazendo as coisas, o vírus quase que colocou, claro que horrível pensar assim, as pessoas estão adoecendo, estão sofrendo, a gente está perdendo pessoas queridas, o sistema de saúde está em colapso, os sistemas de saúde, porque é um problema que está colocado mundialmente. A China passou primeiro, e quando a China estava passando, alguns países prestaram atenção, outros viraram as costas como se fosse acontecer só lá. E às vezes é essa atitude que se tem, meio de egoísmo e avestruz, que é pôr a cabeça embaixo da terra e não olhar para o que está acontecendo ao lado. E não entender que o que está acontecendo ao lado vai chegar e vai acontecer com a gente. E a China tem se surpreendido, as pessoas
os países têm se surpreendido porque a China tem sido extremamente solidária, né? Ela já passou pelo problema em ajudar, em fazer doações e ajudar os países a enfrentar o que ela enfrentou. Então, aquilo que se pode observar entre países, eu acho que se pode observar como sociedade, e a gente tem os dois tipos de reação. Pessoas que estão reagindo muito solidariamente e ajudando o próximo, e outras que estão... que a questão do egoísmo e do individualismo fica muito explícita nesse momento. Parece que a vida está em xeque. E, de fato, nós estamos tendo que, obrigatoriamente, experimentar um outro tipo de vida completamente diferente, no micro e no macrocosmo. Na forma que a economia está organizada, que agora está totalmente em xeque, e o sistema de saúde. E está colocado essa questão do modelo liberal e do público-privado, o que está suportando são os sistemas públicos de saúde. É um sistema como o SUS, que faz vigilância, que tem o atendimento para a população que não pode pagar fábulas por esse atendimento. Não sei se o Boris Johnson, quando... Né, o primeiro-ministro inglês, quando teve o atendimento e a vida salva pelo sistema, pelo NIH, o NHS, que é o sistema inglês de saúde pública que salvou a vida dele, e ele dá um depoimento assim, incrível, como para ele caiu a ficha, né, de que a importância do sistema de saúde, a importância dos trabalhadores de saúde, né, que, então, nos colocamos agora em xeque o que realmente é essencial na nossa vida, o que realmente é importante, quais são os laços de família, de afeto, de emoção, o que realmente é importante consumir quando a gente faz as nossas escolhas de consumo. A gente precisa de tudo aquilo com que a gente está vivendo, e eu estava... A Bruna terminou a fala dela e eu estava justamente nessa fala com a minha filha esses dias, porque eu estava dizendo para minha filha, eu acho que a gente não vai mais conseguir viver como a gente vivia antes. E ela, completamente cética, porque ela já há algum tempo fez algumas escolhas, como ser vegana, como abrir mão de uma série de coisas e pensar num ambiente mais sustentável, e às vezes ela acha que ela está sozinha nessas escolhas e que todo mundo que está em volta dela não se dá conta. Então ela estava muito mais cética do que eu, e depois ela fez uma enquete com o grupo de Instagram dela, e todo o grupo dela, como ela, eu falei, gente, será que é uma questão geracional, né? E eu achando que a gente vai mudar, que a gente vai, talvez não seja a sociedade inteira que vai mudar, mas eu acho que parte das pessoas vai cair a ficha, vão acordar que a gente tem que mudar o jeito de viver. Virar uma nova consciência, é o que esperamos também. 5 minutos para terminar o programa. Eu quero suas conclusões finais, Franklin. O que a pandemia está impactando em você e que você já vislumbra no futuro, não só do país, mas você pessoalmente, uma mudança? Que mudanças são essas que poderão vir aí e que a gente aguarda com um certo otimismo, sendo bombardeado diariamente por notícias negativas, né? Olha, Joel, o que eu vejo que, de uma certa forma, positivo é que as pessoas estão, como a Ana Estela colocou e a Bruna, começando a pensar que não dá para continuar com essa sociedade da forma como nós vimos até agora, né? A natureza está dando respostas, né? As águas estão mais limpas, o ar está mais limpo, tá? E isso acho que as pessoas começam a perceber que faz diferença a maneira como você, como homem, atua neste planeta. Então, acho que, sob essa perspectiva, eu acho que agora nós temos parâmetro, porque antes as pessoas não acreditavam, né? E agora, depois que passar a pandemia, a gente vai ter parâmetros. Olha, vejam bem, lembre o que aconteceu na época da pandemia. A natureza, o planeta Terra, deu a sua resposta. E nós temos que dar a nossa agora, depois que passar essa pandemia. Muito bem. Qual será a sua resposta, Bruna Ribeiro, depois da pandemia? Eu acho que é exatamente isso. Essa situação que a gente está vivendo explicitou questões sociais, ambientais, que parcela da população, como até o próprio Observatório do Terceiro Setor, já vinha visibilizando e falando, mas que isso não mobilizava todas as pessoas. E agora eu acho que é uma oportunidade de realmente desses temas todos ficarem mais explícitos. Eu acho que
que obrigatoriamente, de uma maneira forçada, toda a sociedade se viu obrigada a se mobilizar por um mesmo objetivo, e vamos ser otimistas, né? Acredito, quem sabe, como a Ana falou, eu concordo, se não for todo mundo, porque todo mundo é muita gente, mas que algumas pessoas realmente repensem e desconstruam algumas ideias, e que, enfim, a gente consiga caminhar num rumo de igualdade, de solidariedade, de fraternidade. É o que a gente espera, que a gente consiga passar por isso juntos. Vai passar, vai passar. Ana, suas Então, conclusões finais. eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de ganhar uma nova consciência. Eu espero que a gente aproveite essa oportunidade como humanidade. Eu queria sugerir para todos um texto que acabou de sair do Manuel Castells, que ele fala que é a hora do grande reset, de resetar, né? Quando você reseta. Então, ele fala o seguinte: nem a ciência pode nos salvar da barbárie ultraliberal. Sobreviver como espécie exigirá uma reencarnação coletiva no mundo pós-pandemia, novas formas de viver, pensar e organizar a economia. É isso ou a nostalgia masoquista? O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a participação de Ana Estela Haddad, professora da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, pesquisadora de áreas como a primeira infância e políticas públicas de educação e de saúde. Da jornalista Bruna Ribeiro, especialista em Direito Internacional, repórter da Rede Peteca, Chega de Trabalho Infantil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, às 16 horas, você pode acompanhar o programa Observatório na Brasil Atual. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. E não esqueça, fique em casa. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.